Olá, pessoal. Meu nome é Agatha, sou do curso de Letras da Unifeb e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as classes de palavras, né? Em específico, os artigos e os numerais. Então, para começar, o que são as classes de palavras, né? As palavras, elas são divididas em classes, com base em suas funções e sua forma. Então, quanto à forma, elas podem ser variáveis ou invariáveis, né? As variáveis são aquelas cuja forma pode mudar. Então, as mudanças podem ocorrer em gênero, número e grau. Por exemplo, bar, né? Bar, substantivo, bares, ou a, né? Que são artigos, belo, belíssimo, adjetivos. Então, essas são as variáveis. E as invariáveis são aquelas cuja forma não muda. Por exemplo, troco, de, cedo, tarde, mais, menos. Então, elas são palavras fixas, né? Elas não variam, não mudam. Então, nós vamos sobre as palavras, sobre a classe de palavras, nós vamos abordar especificamente hoje artigos e numerais. Então, os artigos e os numerais, eles fazem parte do grupo das palavras variáveis, né? Ao lado dos substantivos, verbos, adjetivos e dos pronomes. Então, para começar, os artigos são palavras que se relacionam sempre a substantivos. Varia de gênero e número, para poder concordar com o substantivo ao qual se refere. Então, os artigos, eles são palavras que vão estar sempre acompanhando os substantivos. E a forma, né, dele, ele vai variar dependendo do substantivo. Então, se o substantivo estiver no feminino, se for um substantivo feminino, o artigo vai estar no feminino, né? Que seria a questão de gênero. Grau também, número, né? Grau, o substantivo, o artigo, ele não se flexiona em grau, somente em número e em gênero, para poder concordar com o substantivo. Então, como nós temos o exemplo, né? O cão roeu o osso. Então, o exemplo, os cães roeram os ossos. Então, essa aqui, houve uma mudança no número, né? Então, a primeira frase estava no singular e a segunda frase ficou no plural. Então, a cadela roeu o osso. As cadelas roeram os ossos. Então, aqui, nós temos uma mudança, né, para o feminino. E também uma mudança de singular e plural. Então, no próximo slide, né, os artigos é algo mais específico sobre os artigos, que eles podem ser definidos ou também podem ser indefinidos. Os artigos definidos, eles são chamados assim porque definem quem é o sujeito da oração. E os indefinidos, eles identificam a existência do substantivo, né, do sujeito, ou seja, mas sem defini-lo. Não é algo... Então, podemos dizer, né, que os definidos especificam algo ou alguém e os indefinidos é algo mais generalizado, né? Então, nós temos como exemplo de artigos definidos, né, que são os artigos definidos, o, a e os, as. E os artigos indefinidos são um, uma, uns, umas. Então, agora nós temos exemplos do uso dos artigos, né? Definidos. O cravo brigou com a rosa. Os cravos brigaram com as rosas. Então, aqui nós temos exemplo no masculino, no feminino
no singular e no plural, né? E os indefinidos, um cravo brigou com uma rosa. E uns cravos brigaram com umas rosas. Então, a gente pode notar também que no primeiro, ele está especificando, né? O cravo brigou com a rosa. E no segundo, um cravo. Não dá tanta importância, não dá tanta ênfase no substantivo. É o mesmo caso que acontece no plural também. Os cravos. Uns cravos. Então, diminui a importância, né? Quando você usa um artigo indefinido. Agora, nós vamos falar um pouco sobre numerais, né? Os numerais, por sua vez, são palavras que indicam quantidade, número de ordem, multiplicação ou fração. Então, eles classificam-se em cardinais quando indicam quantidade, como, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6... São 7, 8, 9 e assim por diante, né? Então, os cardinais indicam quantidade. Como, por exemplo, foram 6 dias esperando pela correspondência. O numeral, né, na oração, na frase, está indicando a quantidade de dias, 6 dias. O próximo caso são os ordinais. Eles indicam sucessão, ordem, posição, né? Como o próprio nome já diz, ordinais, ordem. Como, por exemplo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante. E a oração de exemplo, nós terminamos em 8º lugar no campeonato e quase não conseguimos a classificação para a próxima temporada. Então, aqui nós temos 8º lugar para denominar a ordem, né, da posição que nós terminamos, em 8º lugar. Nós também temos os multiplicativos, que são os numerais multiplicativos, por exemplo, dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, sextuplo e assim por diante. Como, por exemplo, conseguir revender a mercadoria pelo triplo do valor. Então, aqui, ele serve para especificar quantas vezes mais, né? A palavrinha-chave é essa, vezes, conseguiu vender algo. Então, valia um tanto e essa mercadoria foi vendida 3 vezes o valor que ela vendia, né? O triplo do valor. Então, nós temos também os fracionários, como, por exemplo, metade, meio, 1/3, 1/4, 2/5 e assim por diante, né? E o exemplo da oração é: eu gostaria de levar somente meio pão. Então, meio pão está representando a fração, né? De 1/2, de uma metade, algo dividido no meio. Não conseguimos salvar nem 1/3 da plantação, né? É algo que indica uma parte da plantação. Não conseguimos salvar nada, praticamente, né? Da plantação. E, por último, temos os numerais coletivos, que são aqueles que indicam um número preciso de um conjunto de elementos. Por exemplo, dezena, centena, milhar, década, dúzia, par, trio, milheiro. É uma medida, né? Tá expressando um conjunto de um número preciso de elementos. Então, nós temos como exemplo, eram talvez 2 ou 3 centenas de homens quando teve início a batalha. Passou-se já uma década desde o início da vigência da nova legislação. Então, na primeira oração, né? Talvez 2 ou 3 centenas de homens. Então, 200 homens, 300 homens, para especificar mesmo, né? Para colocar um conjunto. E outro exemplo, né? Passou-se já uma década, ou seja, passaram-se 10 anos
desde o início da nova legislação. Então, esse foi o conteúdo, pessoal, sobre artigos e numerais. E a partir de agora, vocês vão ter acesso aos exercícios, né? E eu volto para resolver eles com vocês. Então, confiram os exercícios a seguir. Bom, pessoal, então no primeiro exercício, né, nós temos o seguinte. Os termos destacados a seguir classificam-se como artigos definidos, exceto em. Então, na primeira oração, os garis do sábado teriam que dar mais duro para compensar a redução da equipe da Colurb. Alternativa B. Todo mundo culpou a Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro. Alternativa C. A partir de fevereiro, as caçambas dobrarão de volume, de 120 litros para 240 litros. E a alternativa D. A areia das praias do Rio de Janeiro estará coalhada de palitinhos plásticos e cocos. Então, qual que é a alternativa que apresenta um artigo que não é um artigo definido, né? Então, na primeira alternativa, ela não é a correta, pois os garis do sábado é um artigo definido. Ele determina, né, os garis, a quantidade de garis, o gênero dos garis, né? Os garis de sábado, está especificando também. Então, não é essa alternativa que nós queremos. A alternativa B, o A, é artigo definido. Ele determina a forma exata que as pessoas, né, de quem as pessoas consideram culpado. Exatamente quem, que é a Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro. A alternativa C é a alternativa correta, né? Porque nessa oração, o a, ele é uma preposição de distância. A partir é uma locução prepositiva. Não é um artigo, nesse caso. E a alternativa D também está errada, né? Porque o a, na alternativa D, é artigo definido. Está indicando a pluralidade de algo, né? A areia das praias do Rio de Janeiro. Ou seja, não é qualquer areia, é daquele lugar especificamente. Então, a alternativa correta, né, seria a alternativa C. Porque esse não apresenta um artigo definido.
Nesse próximo exercício, nós temos que classificar as orações de acordo com o código representado, né? A para artigo definido e B para artigo indefinido. Então, nas orações nós temos: uns alunos chegaram mais cedo à escola. Uns alunos é o meu sujeito, né? Alunos é o substantivo e uns, no caso, é o artigo. Só que aqui não está especificando, não está determinando nem especificando alunos. Então, uns é um artigo indefinido, ou seja, o código para uns é B. Então, na próxima, o bem sempre vencerá o mal. Esse o de bem e o o de mal são artigos, né? E eles estão especificando, estão determinando que o bem sempre vencerá o mal. Então, é um artigo definido, né? Código para definido é A. Na C, preciso de uma explicação para o fato. O uma é um artigo indefinido, ou seja, não está especificando qual explicação precisa, não está determinando, está generalizando. Então, o código para indefinido é B. Na D, chegaram as encomendas. As encomendas é algo mais específico, né? Então, indica que já estava sendo aguardado. Já havia-se uma espera sobre essas encomendas. Então, é um artigo definido, letra A. E aí, nesta loja, vendem-se uns artigos importados. Essa aqui é o uns, é o artigo indefinido, né? Então, são alguns artigos importados, né? Artigos quaisquer. Então, o código para indefinido é B. A ordem correta ficou B, A, B, A, B. Essa é a resolução. Bom, gente, o próximo exercício é o seguinte. Em o fato de serem súditos de Dom Pedro II, o numeral constante deste fragmento, né, classifica-se como: o numeral que nós temos no fragmento é o segundo, Dom Pedro II. Então, ele vai classificar-se como: alternativa A,
ordinal, alternativa B. Cardinal, alternativa C. Fracionário e alternativa D, multiplicativo, né? Então, como nós vimos no conteúdo sobre numerais, segundo, ele está indicando ordem. Então, Dom Pedro, na ordem de sucessão, ele é o segundo. Então, a alternativa correta seria a alternativa A, ordinal, né? Que expressa a ordem, o numeral que expressa a ordem. O nosso próximo exercício é classificar de acordo com o tipo de numeral. Então, vamos lá. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Qual o tipo de numeral que nós temos aqui? Nós temos numerais contáveis, né? Cardinais. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então, nessa primeira exemplo, são numerais cardinais. Então, no segundo exemplo, elas fizeram o dobro do esforço e conseguiram o triplo da produção. Então, aqui nós temos numerais que se multiplicam, né? Que se dobram, que se triplam. Então, eles são os multiplicativos, numerais multiplicativos. O próximo exemplo, ela foi a primeira da classe, tirou 10 em todas as matérias. Aqui, né, primeira, segunda, terceira, quarta, são numerais que expressam ordem. Então, esse numeral, nesse exemplo, ele é um numeral ordinal. No quarto exemplo, você não sabe 1/3 da história, então não julgue. 1/3, né? 1/3, meio, 1/5, 2/3 e assim por diante são numerais fracionários, que indicam fração de algo, né? Partes de algo. Então, aqui é o numeral fracionário. Este semestre está bem tranquilo. Vou passar com folga em todas as matérias. Semestre indica algo coletivo, né? A junção de 6 meses. Então, como nós vimos, semestre, dezena, dúzia, são numerais coletivos, que indicam quantidade de elementos, especificamente. E o último exemplo, 100 pessoas fizeram parte deste grande projeto. 100 é um número contável, né? Então,
aqui nesse caso também é um numeral cardinal. Bom, pessoal, aqui agora o nosso último exercício, né? Um exercício bem curtinho também. No trecho, Neil Armstrong foi o primeiro ser humano a ter essa experiência. Então, o numeral destacado, né? No caso, o primeiro ser humano, primeiro. Ele classifica-se como primeira alternativa, fracionário. Segunda alternativa, ordinal. Terceira alternativa, multiplicativo. Então, né, a questão, Neil Armstrong foi o primeiro ser humano. Então, primeiro, segundo, terceiro, como nós já vimos anteriormente, indica ordem, né? Então, ele foi o primeiro. Na ordem de ter essa experiência, ele foi o primeiro. Então, esse numeral, ele classifica-se como ordinal, pois expressa uma ordem. Então, esse foi o nosso último exercício, a segunda alternativa, ordinal. Bom, pessoal, então vocês conseguiram conhecer, né, um pouquinho mais sobre artigos e numerais, artigos definidos e indefinidos, e a classificação dos numerais, cardinais, multiplicativos, fracionários, ordinais, coletivos. E também pode fazer alguns exercícios, né, para colocar todo esse conhecimento em prática. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Aqui estão as referências que eu utilizei para apresentar o conteúdo. E muito obrigada!